Boa tarde a todos. Embora nós sejamos colegas e esse seja um evento só do ICT, eu vou fazer as apresentações oficiais. Isso porque essa roda de conversa está sendo gravada e será posteriormente disponibilizada no YouTube. Nós teríamos a presença hoje de uma pessoa lá da Proesc, né? Mas o que aconteceu? A gente tinha inicialmente chamado o Marcos Adriano, que é um técnico que já está há muitos anos lá no Conselho de Extensão e na diretoria de extensão. Ele tinha preparado uma apresentação, mas como o convite chegou lá para a reitoria, o professor Marcos Delpelli designou o professor Flávio, que é o diretor de extensão, para vir participar aqui com a gente. E aí, está tendo reunião do Consul, né, hoje. Então, acaba que a gente está sem a presença das pessoas lá da Proesc. Mas, em compensação, a gente tem aqui a Solange e a Flaviana, né, que são nossas representantes e que vão conduzir essa roda de conversa. A nossa ideia hoje é realmente conversar, né, sobre o que está rolando lá a respeito da acreditação da extensão, que a gente tem uma resolução para ser aprovada, e colocar isso em discussão aqui no ICT. Eu acho que o momento é ótimo para isso. Nesse sentido, eu queria também convidar os colegas que são representantes de outros conselhos, sempre que tiver algum assunto de interesse, né, do ICT, propor para a gente aqui da Comissão de Formação esses assuntos para a gente colocar em discussão, porque eu acho que é um momento de formação e de discussão que podem ser enriquecedores para todo mundo, né? E as representações terem base para levar as coisas de uma maneira mais consistente. Então, assim, eu vou apresentar, né, as duas colegas nossas, professoras. A Solange, né, ela tem formação em ciência e engenharia dos materiais e desenvolve pesquisas nas áreas de corrosão, proteção à corrosão, filmes nitretados, nanoestruturados e poliméricos para proteção à corrosão metálica e análises microscópicas e espectroscópicas. É professora do ICT, pertence ao Grupo Emergente em Ciência e Tecnologia de Materiais do FVJM e coordenou a equipe Espinhaço, Baja, SAI, UFVJM. Além disso, ela é uma das poucas pessoas que trabalham com extensão no ICT, tendo desenvolvido um trabalho belíssimo com o projeto Arquitetando o Bem-Estar, fornece assistência técnica para a reforma de moradias para os portadores de necessidades especiais de baixa renda. A Flaviana, né, eu acho difícil alguém da UFVJM não conhecer a Flaviana, porque ela é um verdadeiro furacão, né? Ela tem formação em Química, já foi diretora do ICT, coordenadora da Engenharia Química, diretora de ensino e pró-reitora de graduação da UFVJM. Ela trabalhou com popularização da ciência através de programas de rádio, lançando 3 CDs com aproximadamente 500 pílulas radiofônicas. É autora da coleção Pequenos Curiosos, que conta com 36 volumes. Desenvolve trabalhos de pesquisa nas áreas de química inorgânica, materiais e educação, principalmente retenção, evasão e metodologias ativas. Ela já recebeu 26 prêmios pelos trabalhos que desenvolveu nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. E sem falar o número de trabalhos publicados, organização de eventos e projetos aprovados com financiamento CNPq, PROEST e FAPEMIG. A Solange e a Flaviana, elas são nossas representantes no POESC, e agora eu vou abrir a palavra para elas, que elas já vão começar tentando responder algumas perguntas que os colegas fizeram, né, durante a semana. Nós fomos incentivando, né, as perguntas, os comentários, então elas já estão com algumas perguntas para ir respondendo, e eu vou ficar com o chat aberto também, quem quiser ir colocando, no final eu vou falando, só que como assim, a gente, né, nós estamos entre colegas, a gente pode fazer isso de uma maneira mais informal também, quem quiser se pronunciar, é só ir levantando a mão que eu vou dando a palavra, ok?
Então, eu passo a palavra para vocês, Flaviana e Solange. Pessoal, boa tarde, colegas. Muito bom estar aqui com vocês. E levei um susto agora, para falar a verdade. Eu não sabia que o Flávio não viria na reunião, não. Como representante do ICT, né, a gente havia convidado o Marcos Adriano, e como a Mônica falou, parece que ele teve algum probleminha lá que foi impedido de vir, né? E parece que passou para a tarefa para o professor Flávio. Mas eu realmente estava contando com a presença do professor Flávio aqui. Eu levei um susto agora, porque eu não preparei uns slides, algo assim, para estar conversando com vocês, tá? Eu até peço desculpa por isso, que eu não pensei que nesse caso aí podia acontecer, levei um susto, né? Mas é o seguinte, como eu trabalho com extensão já há algum tempo, aí eu vou tentar, né, conversar com vocês, então, sobre um pouco dessa experiência que tenho, estou um tempinho aqui já no conselho, tá? E perguntas que a gente não conseguir responder, o que eu estou pensando aqui é a gente enviar para o pró-reitor, para que ele responda isso para a gente, tá? Bom, então, rapidamente, falar aqui do que, né, da extensão, que acredito que alguns de vocês já saibam algo, né, mas fazer um histórico rápido aqui de mente, né, a questão a questão da extensão, né, sabemos que é um dos tripés, né, da nossa universidade, né, que trabalha com ensino e pesquisa também, e a questão da extensão, ela vem citada para nós desde a época desde a Constituição, né? Depois da Constituição, ela, se não me engano bem aqui nas datas, foi citada, né, no PNE de 2010, e lá já se falava da questão dos 10% da extensão que a gente deveria, né, estar incluindo aí nas nossas atividades. Depois disso, depois de 2010, onde já se citava-se esse 10%, em 2014 já se coloca isso como uma meta. Depois vem a resolução de 2018, essa que a gente recebeu anexo aí, né, que já determina um prazo para ser cumprida. E agora, 2021, nós estamos hoje aí com a nossa resolução para ser aprovada. Então, assim, estamos em discussão no conselho, tanto que foi pedido para que a gente levasse, né, para os cursos, para a gente coletar sugestões e melhorar aquela resolução. Mas ainda falta muita coisa, mas ela já vai ter que ser implantada. Nós já o prazo final já é por agora, assim, esse ano, já começando que vem. Assim, imagino que a gente já vai ter que começar com essas atividades logo. Então, só fazer esse histórico rápido, né? A questão da extensão. A gente sabe também que a nossa universidade há pouco tempo implantou aí um programa chamado UFVJM nas comunidades. A ideia geral desse programa, que é coordenado pela Proesc, é que a universidade atue, de fato, junto às comunidades, não só Diamantina, mas ao redor, né, ao redor da nossa sede aqui, falando no Campus Diamantino, mas das outras também. E ela se propõe a apoiar, né? Então, para isso, adquiriu aí uma carreta, né, um caminhão, diz que tem alguns recursos, mas ainda não foi definido como serão distribuídos esses recursos. Se seria via projetos, se seria via unidades acadêmicas ou cursos, ainda precisa definir como é que vai ser essa distribuição de apoio aí para que a gente possa executar os projetos. E também a questão de o projeto, a princípio, ou o programa, que é um conjunto de projetos, né? A princípio, a ideia é que a gente atue via demandas da comunidade, a princípio. Claro que a gente pode ter nossas ideias e propor, lógico, né? Mas, a princípio, uma equipe da Proesc, assim foi nos informados, essa equipe, né, em contato com os municípios próximos aqui, fará um levantamento das necessidades, né, do que nós poderíamos atuar, e assim, em cima daquele diagnóstico, nós proporíamos os projetos ou os programas para poder trabalhar nessa questão de desenvolvimento ou resolução de algum problema, algo assim. A princípio, tá, pessoal? Então, a equipe deles faria um diagnóstico,
e a gente proporia os projetos e faria essa questão de interação dialógica aí entre a universidade e a comunidade. Bom, falando isso de forma rápida, né, eu também tinha algumas questões que eu fiz até a anotação aqui para poder perguntar ao diretor da Proesc, que seria que é o professor Flávio, que estaria aqui hoje. Mas se eu puder responder, se vocês quiserem colocar alguma questão que eu souber responder, estou à disposição. Muito obrigada, passo a palavra para a Solange. Tá mudo, Solange. Exato, tinha esquecido. Obrigada, Flaviana, boa tarde a todos. Bem, eu estou, né, sendo um representante, né, do ICT junto ao PROEX, como suplente da professora Poliana. E a Poliana, né, não pôde estar presente aqui conosco. Eu também assustei, né, com a ausência do senhor Flávio, que certamente ele iria esclarecer para nós muitas questões, e eu acho que, até como comentei com a Mônica, né, no início, quando eu entrei, eu até acredito que, não sei se eu posso dizer infelizmente ou até felizmente, né, porque as coisas se desenvolvem também, muitas vezes graças às dúvidas, às perguntas que fazem alavancar o processo, o sistema. Eu acho que até com a ausência do Flávio aqui, nós vamos ter mais questões, mais dúvidas do que esclarecimentos, né? Eu posso dizer por mim mesma que também tenho muitas dúvidas e eu acho que elas estão de acordo com dúvidas de muitos colegas de trabalho, né? Então, mas de qualquer forma, eu também digo, como disse a professora Flaviana, o que eu puder responder, se eu sentir que eu estou segura no que vocês possam perguntar, estou à disposição. Eu agora acho que poderia passar a palavra à professora Mônica, professora, para conduzir, ou temos as perguntas, né, que eu e a professora Flaviana temos essas perguntas em mãos, e aí, ou eu vou passar a palavra à professora Mônica, e nós temos os nossos colegas aqui presentes, então, se eles mesmos quiserem passar as perguntas, né? Então, Solange, alguns passaram durante a semana, né? Ulisses, Douglas, se assim de cabeça eu não sei todos. Se os próprios quiserem dirigir as perguntas, tudo bem. Se não, você, Flaviana, também já pode ir fazendo as perguntas e vocês irem tentando responder. Eu acho que a ideia aqui hoje é isso mesmo, a gente levantar subsídios para vocês poderem melhor representar o ICT lá junto ao conselho, né? Então, eu acho que a gente não fica em nada esvaziado no sentido da reunião, né? Porque o que a gente queria era isso mesmo, né? Você está com as perguntas aí, né, Flaviana? Tem algumas aqui, mas antes eu posso dar uma palavrinha? Claro, claro. Bom, pessoal, você está, eu agora eu não sei assim, eu não sei, né, o quantos de nós trabalha com extensão, né? Eu trabalho com extensão desde minha primeira graduação, porque eu gosto bastante de extensão. Então, sei de algumas pessoas. Eu fiz um levantamento só do BCT, né? Porque eu não tenho o ICT. Em cima dos encargos docentes, porque eu tive que rever tudo, né, para mandar para a direção, e atualmente nós só temos 4 ou 5 professores trabalhando com extensão. Uhum. Então, assim, é uma porcentagem muito pequena. É claro que a gente está num período excepcional, né, em trabalho remoto, então, pode ser que as pessoas não tenham colocado os projetos de extensão, mas, historicamente, sempre foi, a extensão foi o ponto fraco do ICT. Isso, assim, eu já sei, porque eu já fui, já estive no lugar de vocês várias vezes, né, como representante no POESC, e eu sei disso.
Eu penso nisso, que talvez a gente não tenha sido, né, incentivado desde a época que a gente trabalha, que nós éramos estudantes de graduação, né? A gente era incentivado à iniciação científica, e a gente tinha que concluir ali uma monografia, um TCC, então a gente já começou ali a nossa iniciação na ciência, né? Depois disso, a gente segue para mestrado, doutorado, e a gente continua com pesquisa, e às vezes não temos oportunidade de participar de projetos de extensão. Mas talvez seja por isso a gente tem um número menor do que o da pesquisa. E até era uma proposta minha, que se vocês, que eu iria fazer ao professor Flávio, se estivesse aqui, mas se vocês concordarem, posso levar, né, em nome de todos nós, que seria a questão de solicitar à ProESC uma capacitação para nós, uma oficina ou algo do tipo, né, para quem não tem experiência em extensão, para que possa, talvez, nos auxiliar nisso, porque uma vez que a gente vai precisar, né, desenvolver mais agora esse lado nosso, então talvez a gente precise ou possa, né, de alguma forma, né, estar em contato com outras pessoas que fazem extensão, de alguma forma ter esse encontro para poder a gente ficar mais próximo. Então, se vocês acharem interessante, posso levar como uma demanda nossa, essa questão da gente estar trabalhando com a extensão, tendo uma capacitação antes, né? Tarsila, achou ótima a proposta, Flaviana. Vou lendo aqui também, para vocês não terem que preocupar com o chat, tá? Uhum. Outra coisa, nós temos aqui, imagino, né, que seja preocupação de alguns, como é que nós vamos incluir isso no nosso curso, né, como é que nós vamos colocar isso, uma vez que é no PPC que é solicitado para a gente colocar. Então, se a gente vai ter que reconstruir todo o nosso PPC, ou se a gente colocaria isso como um anexo, né, então, isso aí seria interessante o professor responder para a gente, porque ainda não foi definido, mas uma vez não definido também, a gente pode levar uma proposta nossa, né, como seria feito, se nós pensamos em fazer essa parte da extensão como uma disciplina nos nossos cursos, uma ou mais disciplinas, ou uma porcentagem de algumas disciplinas que nós temos, né, outra coisa também que é para se pensar uma vez que a gente coloca isso no nosso PPC, imagine se a gente tiver um problema, como, por exemplo, outra pandemia, o estudante nosso não vai conseguir formar, né, porque não vai ter como trabalhar com a comunidade. Então, algumas questões que a gente pode estar pensando assim. Então, talvez seria legal vocês também falarem um pouco o que vocês pensam disso, né, ou colocarem as dúvidas, algumas dúvidas que o professor Ulisses, o professor Antônio Genilto colocou, sobre o dinheiro, sobre a verba, como é que nós vamos fazer isso, né, o professor Marcos Guelpelli, que é o pró-reitor, ele fala para que tem dinheiro, sabe, mas a gente ainda não sabe a fonte, né, e como é que vai ser essa distribuição. Nós temos outros extensionistas aqui, viu? A gente tem o Alisson, tem o Frank, tem uma Tarsila, a Vivian, tem muita gente que faz extensão aqui. Então, Flaviana, a Mônica citou, né, o Arquitetando o Bem-Estar. Eu também sou uma pessoa suspeita, né, para dizer, porque eu admiro muito a extensão, é um ambiente que eu gosto de estar, eu gosto de me projetar e levar, né, quem eu possa levar de dentro da universidade para fora e trazer de fora para dentro da universidade. Isso, para mim, assim, eu acho que forma o ser de uma forma integral, dá oportunidade de uma forma integral, né? Mesmo visto o projeto Arquitetando o Bem-Estar, ele é multidisciplinar e é algo assim que forma, além de envolver o conhecimento, né? Eu acho que torna as pessoas até muito humanas e tal, então é algo enriquecedor. Eu vejo os projetos de extensão, sempre procuro ver com bons olhos, né? E justamente acho que por favorecer um ser integral ali em relação
ao conhecimento e em relação ao seu envolvimento com a comunidade, enfim, tal. Mas não é uma tarefa fácil mesmo, não é uma tarefa fácil. Por quê? Acaba envolvendo muitas pessoas, às vezes, que a gente vai ter que conversar, abordar, que às vezes não pensa exatamente como você. Então, a gente tem que saber trabalhar, fazer esse trabalho com o ser humano, né? E esse trabalho interpessoal, que também é muito bom, é muito prazeroso. Trabalhando com extensão, eu me deparei, assim, com esses problemas. Eu gosto muito do ser humano, mas ele é o meu maior desafio, tá certo? Lidar com o ser humano acaba sendo o maior desafio, principalmente para mim. Eu acho que até por isso mesmo que eu busco a extensão, sabe? Que é uma forma de me lapidar, tá certo? Para lidar melhor com o ser humano. Enfim, e comigo mesmo, é lógico. Então, não é uma tarefa fácil por isso, e até então, né, professora Flaviana, que inclusive é um dos questionamentos dos nossos colegas, é a questão de dinheiro para a manutenção desses projetos. Então, uma coisa que eu também sempre deparei com muita dificuldade é o desenvolvimento desses projetos com custo baixo. Então, quer dizer, tem que ser um trabalho bem feito, mas buscar um custo baixo, porque até então os nossos recursos eram muito restritos, financeiramente falando, né? Então, eu também estou depositando muito crédito nisso, de que nós vamos ter verba, né? Visto que na resolução destaca lá, né, o fomento para o desenvolvimento dos projetos. Então, eu acho, devido a essa cobrança, né, que seja implantado em breve, né, depois de vir dessa resolução, né, professora Fabiana, em 2018, para até, eles disseram aí uns 3 anos para implantar isso. Então, eu estou também acreditando que está embutido aí, né, uma verba específica para tal, porque senão realmente o nosso trabalho vai ficar muito difícil, né? Então, eu estou com a esperança, mas não sabemos, como disse a professora Flaviana, né, o montante disso tudo, né? E como vai ser distribuído, avaliado, né? Enfim. Pessoal, eu vou passar para as perguntas que foram enviadas, então, no meu e-mail durante a semana. E aí, se as professoras Flaviana e Solange estiverem capacitadas para responder bem, se não, a gente deixa anotado como perguntas para levar para o conselho. E se tiver alguma outra pessoa que saiba como responder também, pode pedir a palavra e entrar, tá bom? A primeira mensagem que eu recebi foi do professor Ulisses. Ele pergunta o seguinte: quando as aulas eram presenciais, meus trabalhos, as avaliações finais, sempre foram atividades de impacto na cidade. Agora que são virtuais, essas atividades se constituem de uma produção de conhecimento com os alunos por meio de episódios de podcasts. Como seria formalizar a acreditação dessas ações que, a meu ver, são extensionistas? Flaviana, eu acho que você pode responder, porque você passou por isso, né? Com seus programas de rádio e tal. Que conselho que você dá para o Ulisses nesse sentido? Pessoal, nesse caso da gente desenvolver atividade para a comunidade, atividade dita extensionista, dentro de uma disciplina, isso tem que constar no plano da disciplina. Então, antes de você, quando você estiver planejando a disciplina, né, no plano de ensino, você já tem que colocar essa questão que uma porcentagem, uma parte, algumas horas da sua disciplina vai ser oferecida como forma de extensão. E ali você detalhar como é que vai ser feita essa extensão. Isso, então, passa pela avaliação do coordenador ou do colegiado. Se aprovado, aí você pode executar. Então, no caso, já fica registrado para os alunos que fizeram aquela disciplina, que eles já têm aquela carga horária ali de extensão, né? No caso
não ter esse registro não é cooptado, como, por exemplo, se agora alguém estiver fazendo isso, não vai contar como extensão para ninguém, para nenhum estudante. Mas não é, a questão da extensão é um pouco mais complexa. Não é só você fazer, por exemplo, um programa de rádio, como eu fazia, ou fazer um vídeo e colocar no YouTube, e aí é dita extensão, não. Tem que ter a participação da comunidade. A comunidade tem que estar envolvida de alguma forma, não só como recebedora daquele produto, sabe? E pode ser, uma das formas é a prestação de serviço, né? Uma das formas é essa. Mas a ideia de se trabalhar com o projeto, com o programa, você tem que ter um envolvimento da comunidade desde o início do projeto. Antes de você escrever o projeto, você já tem que estar consultando ou vendo onde você vai agir, com qual público-alvo que vai, o seu projeto vai ser direcionado para quem? Para crianças, para idosos, para mulheres, trabalhadores, presidiários, né? E assim, elaborar a sua proposta. No caso de uma disciplina, pode ter isso envolvido também, mas aí o registro é no plano de ensino. Pessoal, é só para minha organização aqui, olha só, eu tenho algumas pessoas, né, que mandaram mensagens antes, eu vou seguir a ordem. Depois, o Juliano já fez perguntas, então quem quiser fazer perguntas, pode digitar no chat, ou então colocar o nome e pedir a palavra. No caso, Gislaine, que levantou a mão, você quer perguntar sobre este assunto ou outro assunto? Porque quando for o mesmo assunto, aí vocês levantam a mão e a gente continua discutindo o mesmo assunto. Se for para uma outra pergunta diferente do tema que a gente está discutindo nesse momento, aí eu vou pedir para colocar no chat, tá bom? Na verdade, não é nenhuma pergunta, Mônica. É só uma complementação do que a Flaviana falou. Ótimo, pode falar então. É o mesmo assunto, então, mas não é uma pergunta. Porque, na verdade, nós estamos revendo o PPC do curso e o que foi informado é que, nesse caso de uma disciplina, para valer como extensão, tem que estar não só no plano, mas tem que estar registrado no PPC do curso. Então, a questão do PPC, o que a Prograde já nos indicou, tudo mais, inclusive com a aprovação, né, daquela resolução que já passou pela Prograde, que foi aprovado no Prograde, é que tudo que tem que ter, todos os PPCs têm que tratar sobre a extensão e como o curso vai tratar a extensão. Se vai ser na forma de disciplina, se vai ser na forma de projeto, se vai misturar, se vai ser programa. Então, assim, só que o curso vai ter a liberdade de falar isso. Agora, se o professor falar, eu vou oferecer extensão na minha disciplina, ele vai ter que oferecer todo o semestre que a disciplina for ofertada, e isso tem que constar no PPC do curso. Muito obrigada, Gislaine, foi bem esclarecedor. Obrigada. A segunda pergunta que o Ulisses faz é a seguinte: as comunidades de prática, Baja, Gama, Cervejaria Escola, Starbucks, são meio interessantes de aproximar as disciplinas às atividades de extensão. Haveria um modo de se formalizar essa ponte por meio da acreditação? Pode ser feito se for registrado como um projeto, por exemplo, mas tem que ver se isso é extensão mesmo, tá? Eu só estou levantando a questão. Será que isso não é ensino? Porque é um projeto à parte, não está dentro de uma sala de aula, mas não deixa de ser ensino. A extensão tem que envolver a comunidade externa à nossa universidade, tem que envolver o povo. Então, assim, pode, né? Se caso esses projetos envolvam o povo seja agente também, ativo ali naquele processo, aí você pode registrar como projeto e pode sim. Pode ter as horas acadêmicas ali como extensão. Obrigada, Flaviana. A próxima pergunta é do Genilton. Talvez eu não tenha me atentado, mas não consegui localizar nos documentos a parte que trata dos recursos disponíveis para tais atividades. É aquilo que a gente estava falando, né? Eles existem, como serão repartidos? Extensão, via de regra, é caracterizado por atividades externas junto à sociedade. Isso tem um custo alto, por sinal. A UFVJM dispõe de veículos, combustíveis, diárias, seguro para os alunos, materiais, equipamentos disponíveis?
Penso que, caso tais recursos não existam, o mais seguro para o PPC é valer-se do artigo 6º, parágrafo 5º da Resolução do Conselho. A critério dos colegiados dos cursos, a integralização curricular da atividade de extensão poderá ocorrer por meio de atividades acadêmicas do tipo estágio, desde que haja previsão de intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas e demonstração de sua pertinência nos termos dessa resolução e demais diretrizes e normas referentes a estágio curricular e extensão universitária. Caso contrário, corremos o risco de assumir uma responsabilidade a qual não teremos como cumprir. Totalmente de acordo com o professor. Os recursos não estão definidos ainda, só se fala que vai haver, mas a gente não sabe o quanto e nem como serão distribuídos, né? E pode, na questão do estágio, pode acontecer dessa forma aí, envolvendo, como o professor citou, tendo envolvimento das pessoas, porque há estágio que não é assim, né? Então, totalmente de acordo. É isso mesmo. A próxima é do Douglas. Pior que eu estou achando que ele saiu da reunião, que pena. Mas a pergunta dele é a seguinte. Ele tem algumas dúvidas pontuais em relação à resolução. E o Juliano também tem, a respeito da resolução. De repente, a gente até entra nisso agora, né? Ele está falando que no artigo 4, parágrafo 3, diz que os cursos vinculados a entradas por meio de bacharelados interdisciplinares ou área básica de ingresso deverão computar a carga horária de extensão já cursada. Esse cômputo é no sentido de não permitir que sejam contabilizados de novo a carga horária de extensão, ou no sentido de que as eventuais cargas horárias de extensão extras cursadas no BCT, por exemplo, pudessem ser contabilizadas também nas engenharias? Não, nesse caso, é para que ela não seja contada duas vezes. Ele pergunta também, no artigo 6º, parágrafo 5º, prevê-se que alguns estágios poderiam ser aproveitados como extensão a cargo do colegiado, que vai de encontro com o que o Genilton estava falando, né? Gostaria de entender melhor essa questão, entender quais estágios poderiam ter esse lado extensionista, não consigo visualizar isso muito bem. Você consegue ver algum estágio que tenha ação extensionista? Isso é mais, talvez, na área de saúde, né? Talvez a saúde mesmo, que é prestação de serviço, né? Uhum. Você consegue ver? Você, Solange? Eu sempre pensei mais voltado para a área de saúde, né? Inclusive, por exemplo, até o nosso município tem convênios com a universidade nessa prestação de serviço da universidade para a comunidade e que na fisioterapia, odontologia, né? Enfim, medicina, onde os nossos discentes estão nesses municípios, por exemplo, até aqui em Diamantina, lógico, desenvolvendo seu estágio. Aí eu até, por incrível, essa semana eu fiz uma reunião com o município, né, com o prefeito de uma determinada cidade aqui da região, e ele até falou em questão do convênio, e eu disse para ele, eu falei, não, nós não vamos fazer convênio nesse momento, nós vamos fazer um projeto de extensão. E aí eu vi que é possível, sim, nesse projeto que eu estou analisando agora, e futuramente pode ser que venha a ser realizado, vai ser um projeto de extensão, mas que certamente pode tornar também, pode envolver estágio. Então, aqui no nosso ICT, nós podemos, por exemplo, principalmente aqui na região que é carente de muitas coisas
que, enfim, tal como, por exemplo, a engenharia civil, né? Então, o que absorveria muito bem os nossos discentes, embora aí seria mais extensão para o pessoal do BCIT, que almeja, no futuro, fazer engenharia civil, sabe? Mas, por exemplo, também poderia ser algo para um engenheiro mecânico, dependendo da área. Então, é possível sim, viu, Mônica? Só que tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado, tem que ver né, a extensão do trabalho, ver qual que é o impacto daquele trabalho, se realmente, como a Flaviana sempre frisou, né, se envolve a comunidade, né? Então, mas é possível sim. Obrigada, Solange. No artigo 7º, parágrafo 1º, fala sobre os prazos que serão dados pela Prograde para regularização nos PPCs da extensão. Tenho curiosidade sobre esses prazos, se há uma ideia de como serão. Então, a gente não sabe esses prazos. Eu iria passar essa pergunta para o colega aí, o Edivaldo, mas vi que acabou de sair da reunião, né? Ele, como está como diretor de ensino, talvez fosse a melhor pessoa para falar isso para nós. Infelizmente, não sei falar. No caso hipotético de um projeto que envolvesse, por exemplo, um grupo de alunos que produzissem conteúdos em vídeos, ou mesmo trabalhassem na tradução de canais famosos de conteúdos em inglês, por exemplo, e esse material fosse disponibilizado numa plataforma como o YouTube, esse projeto poderia ser considerado extensionista, digo pelo fato de estar disponibilizando conteúdo para a comunidade em geral. Ok, mas aí tinha que pensar assim, onde que a comunidade entra aí? Qual seria o público-alvo e esse público-alvo teria interesse nesse assunto? Eu só coloco a pergunta porque tem que caracterizar a extensão, né? Tem que ter a comunidade. Só a produção do conteúdo, porque nós determinamos isso, não é considerado extensão. O simples fato de estar aberto para a comunidade, disponível para a comunidade, não quer dizer que a comunidade tenha interesse, né? Que seja absorvida, mais ou menos isso que você está falando. Aí depois, essas foram as perguntas que foram enviadas, né, ao longo da semana. Agora no chat o Juliano colocou uma questão, só relativa à alteração de ordem de artigos nas resoluções. Na resolução anterior, que é a resolução 7, né, de 2018, o artigo 8 fala assim, ó, as atividades extensionistas, segundo sua caracterização nos projetos políticos pedagógicos dos cursos, se inserem nas seguintes modalidades: programas, projetos, cursos e oficinas, eventos, prestação de serviço. Parágrafo único, as modalidades previstas no artigo acima incluem, além dos programas institucionais, eventualmente também de natureza governamental, que atendam a políticas municipais, estaduais, distrital e nacional. Esse mesmo texto, ele veio depois, nessa resolução nova de 2021, para o artigo 3º. O texto, pelo que eu entendi, que é exatamente o mesmo, só mudou a ordem. Vocês saberiam dizer por quê, Flaviana? Não tem uma justificativa por que mudou essa ordem, não. Essa questão de denominar, né, essas formas de extensão, como programa, projeto, evento e tal, isso é para facilitar o registro dessas ações lá na Pró-Reitoria de Extensão. Também nos ajuda também enquanto curso, né? A gente vai ter que ter esses registros também. Na verdade, a ordem das ações, desculpa, Juliano, agora que eu vi. Primeiro, no artigo 8, estava escrito assim, programas, depois projetos. E agora veio primeiro projeto, depois programa. Será que tem algum Não, acho que não, porque o que acontece? O que é programa? Programa, no geral, é um conjunto de projetos, né? Então, por exemplo, o ICT pode ter um programa, cada curso do ICT pode ter um programa, e dentro desse um programa até 20 projetos, 30 projetos,
E projeto se entende como, né, uma ação, por exemplo. Talvez seja erro aí de digitação, mas não tem... Juliano, você tem alguma pulga atrás da orelha com relação a isso? Você queria desenvolver mais o assunto ou tá bom para você? Não sei se você está aí. Tá bom? Então tá, Juliano. O Edivaldo voltou. Edivaldo, a gente tinha pergunta para você. O que era exatamente, Flaviana, que eu me perdi aqui agora? Era a pergunta que o professor fez foi sobre o prazo. Pode formular a pergunta dele, Flaviana. Eu não lembro mais qual professor que fez essa pergunta, professor Edivaldo, mas seria qual o prazo que nós teríamos para incluir as ações de extensão no PPC, para registro da Prograde? Final do ano que vem. Esse é o prazo. Na verdade, é para início de 2023, né? Então, seria dezembro de 2022. Isso. Pelo que, né, Flaviana, acho que estava especificado, seria 3 anos, né? Então, acho que vai estar dando esses 3 anos aí, nessa data que o professor Edivaldo está destacando aí. Isso. Bom, em relação ao prazo, é isso mesmo. Edivaldo. Tá, o professor Rogério levantou a mão. Pode falar, Rogério. Boa tarde a todos, tudo bem, colegas? Todos estão me ouvindo bem, Mônica? Sim. Uhum. Opa, beleza. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela ação, né? Pelas palestrantes, Solange, Flaviana. Né? Eu vejo que nós temos e colocamos isso de forma até como uma mistura, né? Como vai ocorrer essa acreditação e onde nós vamos buscar o dinheiro. E a gente não consegue resolver uma coisa nem outra. Né? Isso está muito claro para mim. E o tempo está passando e como o nosso colega Edivaldo colocou aí, o ano que vem a gente tem que estar com isso pronto. Correto? Enquanto vocês falavam aí, vocês trocavam essa ideia que é super importante, eu tentei formatar aqui uma situação que é um modelo da acreditação para nós que estamos no ICT, ou seja, para os nossos cursos. Não que esse modelo que eu formatei aqui, ele seja o ideal, mas na minha ideia aqui parece que sim. Eu acho que nós deveríamos ter um programa de extensão do ICT. Por quê? Porque qualquer projeto que os nossos professores fizerem, ele vai ter ou pedir a assinatura do nosso diretor. Beleza? Então, por isso que é necessário um programa de extensão do ICT. Temos que entender que agora essa extensão ela é curricularizada. Tá? Um louco pensou lá e colocou isso dentro da lei e temos que cumprir agora. Mas a pesquisa não é curricularizada. Então, a partir do momento que ela é curricularizada, eu, como coordenador, eu penso que deveríamos criar disciplinas com o nome de projeto integralizador de extensão, poderia ser um outro nome. Isso para, vamos supor, para a base, que é o BCT, que tem o maior número de horas. Eu vejo que o BCT tem um maior número de horas. Desculpa te interromper, mas isso seria ótimo em termos daquilo que a Gislaine falou, da gente, por exemplo, um professor, um semestre pode querer oferecer e no semestre seguinte não poder oferecer, ou a disciplina, ou ter acontecido alguma coisa na sociedade que impeça de oferecer naquele semestre. Mas se for uma disciplina, o professor que tiver projeto de extensão pode oferecer dentro daquela disciplina, né? Se fizer de uma maneira que consiga... Eu acho interessantíssima a sua proposta. Eu acho que resolve muita coisa. Vou falar de todos os outros colegas, mas achei assim, excelente. Essa disciplina seria projetos integralizadores de extensão, que seria o 1,
2, 3, 4 e o 5. Uma para o BCT, Engenharia Química, a 2 para Engenharia de Alimento, a 3 para Mecânica e a 5 para Geologia. Estaria contemplado todos os cursos do ICT. Está dentro aí desse guarda-chuva que se chama projeto. Deixa eu ver aqui, gente, que eu botei a ideia aqui, que seria o programa de extensão. Por que o programa de extensão? Porque sempre que temos algum projeto lá fora ou essa interação, a gente vai precisar do aval do diretor da unidade. Ele tem que ter conhecimento que esses alunos estão indo lá para fora. Funcionaria como aquelas... Desculpa, Rogério. Funcionaria como aquelas disciplinas que a gente tem em pós-graduação, seminários 1, seminários 2. Seria uma disciplina que qualquer professor poderia colocar o que quiser ali dentro. Eu achei e outra coisa que, vamos supor, temos também que registrar esses projetos lá na pró-reitoria. E não dá para registrar um toda hora, porque o professor traz toda hora um... Não, ele está dentro do guarda-chuva, que é o programa de extensão. Então, a própria direção vai credenciar esses projetos lá. Beleza? Eu formatei um modelo aqui. Como ficaria isso, né? A gente teria um tutor para essa disciplina, onde essas disciplinas teria os projetos que cairiam ali dentro. Ao final, né, o coordenador desse projeto emitiria um relatório para esse tutor, para que esse tutor certificasse esses alunos, ok? Vamos supor, relativo a tantas horas de atividade naquele projeto, já que aquele projeto vai ter um plano de ensino, como a Flaviana colocou, ele vai ter também registrado isso no novo projeto pedagógico, que é a área de extensão, então a gente define algumas situações lá dentro, e em seguida o aluno, de posse desse certificado, ele dá entrada na coordenação, para que a coordenação vá acumulando as horas dele relativa à atividade de extensão. Isso por quê? Porque em um determinado momento ele pode participar de uma atividade de extensão, de um projeto de extensão, e aí ele pode sair, continuar o curso, depois ele volta para outro. Ele é integrador por quê? Porque o aluno pode atuar dentro da disciplina integralizadora na engenharia química ou no BCT, isso ficaria em aberto, por isso que seria programa de extensão do ICT, não é? E o aluno estaria... ele estaria imerso e também navegando dentro dessas disciplinas integralizadoras, por isso que o nome integralizador, e a gente resolveria esse problema vinculado ao início. Temos que separar as coisas. A gente está misturando a coisa, vamos supor, a gente não está fazendo nada porque, de onde vem o dinheiro? Não, o dinheiro, meu filho, isso aí é outra coisa. A gente pode buscar através do projeto, a gente pode buscar através daquele que está querendo o auxílio lá fora, a gente pode buscar através do próprio ICT, a gente pode buscar através da pró-reitoria. Isso não quer dizer que a pró-reitoria não tenha o seu compromisso, vamos colocar assim, não é? Mas eu entendo que a pró-reitoria, ela não pode atender a todos. Então, ela vai atender através de alguns poucos, através de um edital, não é? E os demais projetos, temos que buscar apoio de empresa, apoio das prefeituras, no geral. Então, eu vejo que eu listei aqui como a gente fazer isso, teria que conversar com o Paulo César, mas eu vejo a parte do ICT, da direção do ICT, como uma peça primordial nesse guarda-chuva. Ela estaria lá em cima, estaria fazendo esse guarda-chuva, né, cobrindo essas disciplinas e cobrindo todas as ações, porque, na verdade, a direção é que vai ser responsável por essas ações.
São atividades de extensão que o aluno tem que sair, o professor tem que sair, e não é responsável, esse responsável, eu quero colocar entre aspas, porque ele tem que ter ciência. A gente, quando vai sair ou vai pedir para sair, a gente dá ciência, a coordenação, a direção. Então, Rogério, eu acho que a gente define, só eu terminando, eu acho que a gente definindo isso aí, a gente estava definindo 70% do problema. Não é? Eu vejo o seguinte, amanhã mesmo estarei marcando uma reunião com meus professores e eu faço um tempão que tento reformular meu projeto pedagógico, né? Querendo entender como é que vai ser isso, e ninguém define. Eu vejo isso tão simples a partir de uma questão dessa levantada, né? Não vejo como algo complicador. Eu vejo que há uma mistureba tremenda, porque ninguém formula o modelo e ninguém sabe de onde o dinheiro. E aí fica todo mundo nisso aí. Ninguém sabe de onde vem o dinheiro, ninguém sabe como formular. Até como formular é mais fácil ter essa ideia inicial, o pontapé inicial. Aí outro pode vir até mudar, ficar melhor, mas a gente tem que começar. Então, vamos supor, eu coloco que deveríamos, principalmente vocês que formularam esse evento, levar a demanda ao Paulo César, criar uma comissão do ICT, estabelecer esse programa, tá certo? A gente tem que caminhar com isso. O ano que vem está acabado, gente, já. Esse ano já acabou, o ano que vem já foi. Eu penso 2 anos na frente. Então, é sobre essa situação. E o tempo mudando e a gente não consegue definir. Então, está aí a condição e está aí a proposta, né, que eu acho que é o caminho viável. Senão a gente vai continuar nessa inércia. Esperar pela direção, isso não depende da direção. Depende da gente formatar o nosso modelo. Uhum. Rogério, nesse sentido, a Raquel fez uma pergunta que talvez você tenha pensado, porque, né, você já está com a cabeça lá na frente, nesse plano, a questão das horas, se for configurar como disciplina, de onde que sairiam essas horas para essa disciplina? Uma vez que os PPCs eles estão amarrados em percentuais aí, né, para cada coisa, um tanto de OL, um tanto de... Veja só, eu vou colocar como um exemplo aqui. Se nós temos 5 disciplinas integralizadoras, e se a gente vê aí todos os projetos de curso, ele é 3.840 horas. Se eu dividir as 5 pelo 3.040 horas, eu tenho uma quantidade X para cada disciplina. Tá certo? Dentro disso aí, esses projetos integralizadores ali dentro, não é? Ele, de alguma forma, ele teria que somar ao final num valor aí que suprisse toda essa necessidade. Então, isso aí é algo para ser pensado. Eu estou pensando aqui rapidão. A sua ideia é roubar, então, de cada disciplina um pouquinho para formar essa disciplina? Mas não, porque eu tenho disciplina que a engenharia dificilmente vai ter uma disciplina que envolva extensão. A ideia é criar mesmo os projetos. A gente tem aí a Flaviane, tem aí a Tarsila, tem a professora Solange, ver aqueles professores que têm maior afinidade. Eu hoje mesmo, ou foi ontem... Mas entenda sobre isso. Rogério. Pegar os professores que têm a maior afinidade para uma determinada atividade. A pergunta não é essa não, Rogério. É porque a gente tem horas de disciplinas obrigatórias. Correto. Se a extensão é obrigatória, então ela tem que ter um número de horas, nesse caso, de criar uma disciplina. Então, teria que tirar de outra disciplina. Que disciplina que ia deixar de existir para poder entrar... Isso aí na engenharia química... Ela não pode ser optativa. Eu já tenho até um modelo pensado. Né? Essa é a pergunta. A gente não pode acrescer mais carga horária. Eu não vejo assim. Eu vejo que cada curso tem que pensar como fazer isso. A Sandra, acho que está presente, eu estava, né? Eu mandei ela fazer um levantamento sobre horas de estágio. Né? Eu vou propor ao meu grupo em diminuir um pouco essa hora de estágio. E algumas situações no curso, né, eu vou trabalhar para que eu chegue próximo, não é, a hora relativa, a quantidade
de hora de extensão, já que outra parte, que é a maior parte, está no BCT, e aí eu tenho que ajudar a Mônica de certa forma. Vamos supor, por isso que eu quero colocar de forma integralizadora entre o grupo ali, onde o aluno vai navegar ali e vai cumprir. Eu posso pensar sobre isso, eu vejo que isso é uma questão muito simples de ser resolvida, Mônica. Não é? Eu não teria a resposta agora para você do melhor formato relativo a essas horas. Mas está aí um esboço inicial, não é? O que está faltando agora? Como a gente vai fazer essas horas? Eu sei que para o BCT eu tenho 280 e pouco, para engenharia eu tenho, para mim engenharia 150 e pouco. Eu vou tirar um pouco lá do estágio, por quê? O aluno não faz o mínimo de hora de estágio, ele não faz. Ele faz sempre o máximo, então tanto faz eu definir 120 ou não, ele vai fazer 220, né? Então, é algo, né, que fica ali aberto ali. Então, são situações as quais eu vou trabalhar com o meu grupo, né, sentar, e até mesmo eu vou sentar quando eu tiver tempo, porque meu tempo está muito pequeno, o nosso do que somos coordenadores, a gente está numa carga muito pesada, isso aí não tem nada a ver com essa reunião, mas eu vejo que é possível a gente adequar. Agora, o que não dá mais é ficar nessa inércia, a gente pensando, misturando uma coisa com a outra. Temos que definir isso aí. Temos que definir. E aí, vamos dizer, se a gente define que, não, vamos criar um programa por isso, por que eu acho que é um programa? Porque sempre vai passar pela coordenação, pela direção. Uhum. Não, então não tem jeito. Ótimo, né? Então não tem jeito. Certo? Então, sistematizar essa ideia, o que está faltando agora perante isso aqui que foi? Não que essa seja a melhor ideia, é distribuir as horas. Como é que a gente vai distribuir isso? Vamos pegar cada projeto pedagógico e fazer uma reunião com os coordenadores e ver onde é que é possível tirar para manter as horas finais. Uhum. Entendeu? Sem penalizar professores, né? Porque não tem por que tirar a disciplina do professor, a gente tem que criar mais demanda para os professores. A gente está com uma situação aí, que até conversei com o Paulo César, que logo na carruagem que a gente está, vai faltar aluno. Isso é normal. As engenharias vão chegar a uma condição agora, muito próximo, de que ela vai encontrar a condição real delas, né? De cada uma delas, que é poucos alunos na entrada e poucos alunos na saída. Então, temos que trabalhar melhor isso aí. Uhum. Então, aí minha colaboração, e a gente pode voltar a conversar. Eu fiz um esboçozinho aqui, posso mandar para vocês conversarem com o Paulo, e também eu devo estar conversando com ele em off sobre essas questões. Agora, não dá mais, para a gente estar parado. A gente já chegamos aí, a gente está no mês 7, estamos discutindo aqui, a gente não sabe nem quando é que essa resolução vai sair, se ela vai sair, como ela vai sair. Mas estabelecer o nosso modelo, isso aí nós podemos estabelecer. Rogério, nesse sentido das horas, talvez o Edivaldo possa sugerir alguma coisa, né, Edivaldo? O Tarsila, vou só botar o Edivaldo na sua frente rapidinho e já te chamo, tá? Mas eu ia falar para deixar a Tarsila falar, ela já levantou a mão, né? Rogério, deixa a Tarsila falar, Rogério. Tá, João. Depois você fala então, Edivaldo, que eu quero te escutar sobre essas horas também. Vamos lá, Tarsila. Ei, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Tá muito baixinho. Muito baixinho? Muito baixinho. Não estou escutando nada agora. Se você quiser, de repente, digitar ou gravar no WhatsApp, eu coloco para o pessoal. Tá, nós estamos te esperando. Você queria falar alguma coisa, Flaviana, naquela hora? Tarsila, então eu vou passar a vez para o professor Edivaldo enquanto você resolve aí. Se você quiser gravar uma mensagem de WhatsApp, eu coloco no meu aqui para o pessoal te escutar, tá bom? Pode falar. Então,
Eu perdi o início, né, do evento, então não sei se o que eu vou falar aqui já foi abordado, né? Alô? Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Perfeito. Sim. Bom, assim, em primeiro lugar, gostaria de perguntar se os cursos, né, os colegiados, já discutiram aquele documento que vai passar na reunião do COESC no dia 26. Parece que são aqueles aspectos, né, ou 13 aspectos, ou 13 quesitos, é um barema, né, que a Proesc vai usar para analisar a parte de extensão dos PPCs. Acho que isso entrou numa reunião do COESC, aí pediram para sair de pauta, para levar para os pares, para então voltar no dia 26. Acho que o ponto de partida é esse. Tá. Né? O BCT não discutiu justamente porque a gente ia trazer para essa reunião, né? Na última reunião do BCT, um dos assuntos de pauta era esse. A gente retirou da pauta para poder discutir junto aqui todo mundo e depois voltar. Assim, esse é o ponto fundamental, né? Antes da Proesc, né, elaborar esses pontos, eu já havia conversado, né, com o Flávio e com a equipe da Proesc, levantando a seguinte questão. Ora, quais serão os critérios que a Proesc vai utilizar para avaliar os PPCs do ponto de vista da extensão? Porque eu sei que para avaliar os projetos de extensão, eles têm lá um número X de requisitos, né? Eu vou exagerar aqui, eu não sei qual é o número, tá bom? Mas não são 13, assim, é muita coisa. É muita coisa. Eu não sei qual é o número exato, mas tenho certeza que mais do que 13. Bom, será que vai dar para exigir isso dos cursos? Porque o PPC não pode ficar muito amarrado, de forma que todo semestre o curso entenda que tem que mudar o PPC só para terá alguma coisa de extensão que esteja nele. Porque senão o curso vai ficar com vários PPCs rodando. E isso é um problema, né? Enfim, gera uma série de problemas. Né? Então... Oi? Bom, então... Diga, Rogério. Mas, Edivaldo, me permita. Se nós tivermos Edivaldo, desculpa. Não dá pra, se nós tivermos o programa, se muda o programa. Nem o programa se muda aquilo que está dentro do programa. Então, não precisa. Isso tem que ser citado unicamente. Lá, todo momento eu vou estar mudando um PCC. Eu entendo que não é dessa forma. Por isso que podemos estabelecer um programa e resolver esse problema. Então, mas se o curso, ainda que opte, né, por um programa, né, ele vai ter que colocar esse programa no PPC. E o curso vai precisar escrever alguns elementos, né, desse programa para a Proesc entender que será um programa de extensão, porque senão a Proesc não vai entender como extensão. A Proesc precisa de elementos mínimos para olhar para o que está escrito lá no PPC e dizer, não, isso vai ser extensão. Mesmo que seja um programão guarda-chuva. E aí a Proesc tem lá uma lista de requisitos. E aí eu falei, olha, a gente tem que pensar... Justamente. Né, vocês, né, a Proesc tem a competência para bater o martelo sobre o que é ou não extensão, mas quais serão os requisitos? Conversa com o COESC, enfim... Isso vai ser definido aí na próxima reunião do dia 26. Ponto. Essa é a primeira fase. A próxima... Eu vou te dar uma dica aí, ó. Por favor, veja só. O programa, que é a direção do ICT, que coloca essa demanda lá para a Pró-Reitoria. Por isso que vai existir o programa. Então, o programa está lá, ele está relacionado com as demandas solicitadas pela Pró-Reitoria, e ele entrega essa demanda, e a Pró-Reitoria valida. Não dá para ele validar o PCC, ele valida o programa, então, onde no programa está todo o conteúdo. Rogério, a resolução... Porque se você que está lá, se não for assim, meu filho, isso vai ser uma bagunçada tremenda, porque cada um vai querer criar seu projeto e aí a gente está perdido. Porque todo semestre tem que fazer um novo projeto pedagógico. Então, mas a resolução que foi aprovada, né, que trata da extensão, que é a resolução 2
de 18 de janeiro de 2021, diz que a extensão, né, ela pode ser, né, por meio de projeto, programa, prestação de serviço, cursos de oficinas e evento. Beleza, artigo 3º. Aí depois a gente chega no artigo 6º, que diz como essas ações podem ser operacionalizadas. Aí pode ser via unidade curricular, atividade complementar, tem prática como componente curricular e estágio. Ou seja, aqui, em termos de sistema, você pensa em unidade curricular, em disciplina ou atividade complementar, né? Porque o estágio é uma unidade curricular, né? Então, são essas duas maneiras. Tem curso da universidade, né, que vai trabalhar a extensão dentro de uma unidade curricular. Imagina que no BCT nós temos aqui o Física 1, Fenômenos Mecânicos. E aí o curso vai dizer assim, não, nós vamos continuar com fenômenos mecânicos e dentro de fenômenos mecânicos nós vamos trabalhar a extensão. Tem curso que vai fazer isso, né? Então, por isso que a resolução, né, ela traz ali N maneiras, né, de se fazer extensão, porque isso vai abarcar todo mundo. Todo mundo tem que escolher fazer assim? Não, eu particularmente gosto da ideia dos um programão, né, e vem colocando uma série de projetos ali dentro. Mas tem curso que não vai fazer isso, entende de outra forma, entende que a extensão é para ser trabalhada ali junto, a acreditação é para ser ali dentro de uma unidade curricular, trabalhando junto. E aí, como é que operacionaliza isso? Tem que estar no PPC. Então, assim, a resolução, ela está, né, ela está bem geral, permitindo aí uma série de maneiras para operacionalizar, então, a extensão. E aí, a importância da Proesc, né, junto com o Coesc, definir quais serão os requisitos que a Pró-Reitoria vai utilizar para entender que o que está posto lá no PPC é extensão. Pronto. Feito isso, os cursos, então, têm que começar a pensar quais serão as estratégias para operacionalizar. Qual vai ser a melhor? Eu, como docente ali no BCT, se eu puder sugerir, eu sugeriria que o BCT fizesse um programão. Né? Acho que o programa para o BCT inteiro, acho que não seria interessante. Oi? Eu também sou muito simpática, né, a essa ideia, né, que o Rogério levantou do programão. Eu acho que funciona uma forma de realmente funcionar. Mas por curso. Agora, a pergunta que não quer calar é essa que a Raquel fez no chat. A partir do momento que a gente coloca um programa dentro de uma unidade curricular, quer dizer, que a gente cria uma disciplina chamada Projetos Integralizadores de Extensão, que é o nome que o Rogério sugeriu, como que a gente vai arrumar as horas para essa disciplina? Tem que tirar 10%, tem que tirar 10%. Acho que essa dúvida... Peraí, rapidinho, Rogério. Assim, essa dúvida de onde tirar, que ela já não deveria existir, né? Porque... a ideia é pegar 10%, a meta, não lembro qual é o número da meta, né, do PNE que trata lá da extensão, 10%. De cada disciplina. Então, se a minha disciplina... Não, 10% do curso, né, da carga horária do curso. Qual é a carga horária do BCT, a mínima? Eu não sei agora, de cabeça. Mas dá 3.400 horas? Não sei. São 3.400 horas? 340 horas do BCT tem que ser de extensão. Agora, de onde você vai, de qual unidade curricular vocês vão tirar, o colegiado ali vai ter que conversar. Pode ser que o colegiado entenda que tem um conjunto de unidades curriculares que, assim, a gente não vai tirar dali, mas vai tirar das outras. Então, assim, o colegiado precisa conversar. E, para além dessa conversa, é pensar em como essa extensão, ou a maneira de operacionalizar a extensão, ela vai estar posta no PPC, porque o curso não pode criar problema para ele mesmo, independente da grana. Supondo que tenha um caminhão de dinheiro chegando para cada curso, né? Só suposição. Só suposição. E aí pode ser de um semestre para o outro, muda o professor de uma determinada disciplina, e aí o outro, não, mas eu não vou fazer extensão desse jeito, vou fazer de outro. Aí como é que você resolve isso? O curso tem que já estar pensando nisso. Uhum.
Eu né? queria... Ô, Rogério, peraí, Eu não vejo... antes de passar a palavra para você, Rogério, Arlindo está aí, Arlindo? Você está escutando a gente, Arlindo? Tô sim. Eu queria escutar a sua opinião a esse respeito das horas, porque você e Alexandre, né? É lógico que eu estou puxando a sardinha para o BCT, né? Eu queria escutar a opinião de vocês a esse respeito. Ô, Mônica, eu tô numa dor de cabeça intensa aqui, mas isso já foi pautado em muitas conversas nossas do NDE. Eu queria recuperar isso. Onde o Edivaldo aí falou que o colegiado vai discutir isso, na verdade é o NDE que vai sugerir ao colegiado que tome as devidas ações e proponha as alterações no PPC. E a ideia de sangrar o BCT, como a Raquel bem colocou lá, isso é muito polêmico, isso gera muita discussão. Tanto é que na coordenação do Alexandre a gente acabou por fazer as alterações que eram iminentes para avaliação de curso, que naquela época se mostrava iminente, né, antes da pandemia, mas a gente decidiu não, às pressas, sugerir alguma coisa para acreditação. Eu não vou aqui tentar dar solução para esse problema, que é extremamente complexo e cada curso tem que olhar para dentro dele, mas uma das possibilidades que eu sugeri e que, se tivesse que começar as discussões, e vai ter que começar as discussões disso rápido, seria iniciar por atividades que têm um número de horas hoje e que, porventura, elas possam ser reduzidas. Por exemplo, atividades complementares. Eu entendo que são necessárias, estão estipuladas lá em alguma resolução específica e tal, mas qual que é o mínimo delas? Nós já temos o mínimo. Carga horária de trabalho de conclusão de curso. Em alguns casos, você vai ver cursos com 40 horas, com 60 horas, com 100 horas. O nosso tem 200 horas. Dá para ter hora nenhuma e ser uma atividade obrigatória? Daí a gente já tiraria um percentual. Mas toda ação tem uma reação. Então, o contraditório tem que ser ouvido. Eu dou aqui uma sugestão, mas o contraditório vai ter que ser ouvido. Afinal de contas, eu vou ter uma visão e posso estar deixando escapar outra coisa. Então, esse, sem dúvida, é o assunto mais crítico para ser colocado em discussão dentro do curso. As formas como isso vão ser implementadas também não são mais fáceis, são difíceis. Eu mesmo vejo com dificuldade usar a extensão da minha disciplina. Projeto de extensão, eu nunca tive muita afinidade com isso, mas algo tem que ser visto algo tem que ser feito no sentido de criar não só o espaço dentro do curso, eu acho que o espaço dentro do curso a gente vai ter que ver desse jeito, e na medida em que essa redução não for suficiente, a gente vai ter que passar para tentar tirar em alguma disciplina. É uma discussão que talvez a mesa redonda possa levantar mais perguntas do que respostas agora, porque isso daí vai entrar para cada curso e abrir espaços no curso vai ser o particular ali do NDE e colegiado daquele curso. A solução que vai servir para um não vai ser a solução que vai servir para todos, mas no momento, o que eu vislumbro é mais ou menos isso daí. Abrir carga horária, primeiro olhando para o que talvez seja menos difícil reduzir, né? Não vou falar mais fácil, não, porque não vai ter fácil nisso, não. E quanto a alterações subsequentes no PPC,
principalmente para algo que vai ser proposto, implementado e que certamente vai ter que ser revisto. Já tem um tempo em que, pelo menos no PPC do BCT, utiliza-se esse artifício, é colocar uma resolução específica para o curso BCT, normatizando a acreditação da extensão. E no PPC apenas indica essa resolução. Vai mudar a resolução? Não mexe no PPC inteiro. Mexe aonde ele especifica essa resolução em específico. Ô, Mônica, eu não tenho como responder sua pergunta, não, sabe? Mas eu acho que eu seguiria por essa linha aí primeiro e tentar ampliando a conversa. É sempre muito difícil tirar isso. Anotei todas as suas sugestões aqui. Muito obrigada, viu? De nada. Edivaldo? Tarsila. Tarsila continua bem baixinho, mas tenta aí, vamos ver. Poxa vida, não tô conseguindo. Não, tá muito baixo, Tarsila. Não vai dar, então. E eu já troquei aqui vários... Não, agora melhorou. Chega mais perto, assim que dá. Então, vamos lá. Aí, perfeito. Precisava esquentar, então, é isso. É isso aí, manda bala. Ei, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, não, já boa noite, né? Praticamente a todos e todas. Assim, primeiro, parabenizar pela mesa redonda. Eu acho que é fundamental a gente fazer esse debate, né? É um tema importantíssimo aí. A gente está com essa demanda, né, para ontem aí de buscar soluções para essa questão. E assim, acho que eu fui bastante contemplada agora na fala do Arlindo, né? Nem vou repetir muitas coisas, eu acho que ele colocou bem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é esse duplo desafio, né? Eu acho que, por um lado, a gente tem tem que pensar, né, a condição mais burocrática de carga horária, de onde que a gente vai tirar, como é que a gente vai fazer isso burocraticamente, né, acontecer dentro dos PPCs, mas, por outro lado, a gente tem um outro desafio, que é a oferta, né, de atividades extensionistas. Então, acho que por isso que eu parabenizei a Flaviana pela proposta que ela colocou, né, de uma formação dos docentes para a prática da extensão, porque ela também vem ao encontro, né, de uma outra proposta que eu gostaria de colocar aqui, que vai nesse sentido também. Acho que não só para os docentes, mas também para os discentes, né, do Instituto, a gente poderia pensar numa estratégia de iniciação à extensão na engenharia. Então, quando eu penso, né, acho que essa proposta que o Rogério colocou, eu entendo assim o caminho, né, que ele fez para pensar e colocar essa proposta, mas eu penso que assim abrir um programa ou abrir uma disciplina somente, né, é parte da solução. A gente tem que pensar também como que a gente amplia a oferta e as possibilidades da atuação na extensão, porque, como já foi colocado aqui, né, a gente tem poucos docentes e poucos projetos de extensão para ofertar, né? Então, por mais que a gente abra um programa, esse programa vai ser recheado do quê, né? De quais projetos, né? Com qual capacidade de absorção, né, dos estudantes, de participação desses estudantes. Então, a gente precisa pensar nessa veia também, né, de como que a gente amplia a oferta das atividades extensionistas. E aí, como também a professora Solange bem colocou, né, as atividades de extensão, elas têm um caráter, uma característica que aí é um dos motivos, né, pelo qual a gente tem, assim, algumas dificuldades, que é esse diálogo, né, esse diálogo com a comunidade, que tem uma forma de acontecer, um território, né, de atuação. Então, acho que se a gente pensar numa inicialização, né, numa iniciação, como a gente pensa em iniciação científica, né, se a gente pensar numa iniciação à extensão, a gente poderia trazer para os estudantes essa possibilidade, né, de ter um primeiro contato no curso com as práticas de extensão, as metodologias de extensão, e que esse movimento também servisse para
ampliação das possibilidades de atuação extensionista. Aí, trazendo um pouco uma das experiências, né, que eu estou tendo mais recentemente, né, eu tenho uma atuação aqui de algum tempo já com as catadoras de materiais recicláveis aqui da cidade, né, e claro que demandas, assim, são muitas, né, muitas demandas surgem, e demandas que eu não tenho condições, né, de assumir. E mais recentemente eu tenho, por exemplo, trabalhado com o professor Libardo, né? Um exemplo lá, as catadoras carregam um fardo de papelão prensado que tem mais de 200 quilos, né? Então eu coloquei o desafio para o Libardo. E aí, Libardo, você me ajuda? Você orienta aí uns estudantes para poder pensar em soluções, né? Em como desenvolver um carrinho que tem uma plataforma que ajuda, né? Nesse processo aí de transporte desse fardo. E está sendo um processo bem bacana, ele, né, com conhecimento mais técnico da área, né, da engenharia mecânica, eu conseguindo colaborar nesse diálogo, né, dos estudantes com as catadoras, e trazendo toda essa perspectiva, né, do diálogo ali, da experiência do trabalho das catadoras, que também não é uma coisa, né, que se aprende ali de uma hora para outra. Então, é uma experiência que poderia ser ampliada, né, nesse sentido, um espaço dentro do ICT, que aí poderia ser uma disciplina, né, de iniciação à extensão, ou de projetos em extensão, como o professor Rogério colocou, que trouxesse, né, esses elementos básicos da ação extensionista e que fizesse pontes já para futuros projetos de extensão dentro do ICT, que a partir dessa disciplina, assim como ocorre, por exemplo, nas disciplinas de TCC, né, que a partir dessa disciplina os estudantes saíssem dali com propostas de projetos, e aí que fossem atrás de professores, né, dentro do ICT, que tivessem o conhecimento específico nas áreas de atuação nesses projetos que foram identificados ou trabalhados dentro da disciplina. Então, como se fosse um acelerador assim, de projetos. Bem interessante também essa proposta, Tarsila. Você estaria formando os alunos para eles estarem aptos a criar também as demandas, né? De extensão. Fazer diagnósticos, né? Levantar demandas junto à comunidade. Muito interessante. A demanda para os docentes do ICT. Muito interessante. Os projetos de extensão. E aí a carga horária, para além como se fosse uma incubadora, né? Uma incubadora de projetos de extensão. Isso. E a carga horária ficaria não só para a disciplina, né, para essa disciplina inicial, mas também poderia ser contabilizada no projeto em si, que poderia ser desenvolvido, né, depois da passagem do estudante pela disciplina. Algo mais ou menos por aí que pensei aqui. Muito legal. O Edivaldo, pode falar? Bom, com relação, né, a extensão, a modificação dos PPCs, né, certamente os cursos, né, vão precisar de auxílio para reestruturar, né? E considerando ainda as engenharias que precisam se adaptar, né, e levar em conta as novas DCNs, então é importante, na hora de discutir as maneiras de acreditar a extensão no PPC, levar em conta o que está posto na DCN vigente, né? Principalmente, né, o ICT e os institutos que têm os BIs com as engenharias como sendo decorrentes, considerando que a parte básica, o ciclo básico das engenharias está embaixo. Então, é importante a conversa do BCT com as engenharias. Então, assim, eu gostaria de frisar isso, né? E aí, tenta conversar com relação à extensão. E depois do dia 26 de julho, quando o COESC, eu espero que o COESC vá bater o martelo com relação aos aspectos da extensão, né, eu acho que vocês podem começar a procurar, né, a DAP, por exemplo, né, para que elas possam auxiliá-los, né, na reconstrução do PCT, enfim, e das engenharias propriamente, né. Hoje, deixa eu botar o processo aqui. Acho que é esse. Hoje mesmo, eu já
enviei um ofício para a divisão de apoio pedagógico, pedindo para que a equipe da DAP, né, de todos os campi, preste assessoria para as coordenações, colegiados e NDEs, para adequação do PPC, considerando as novas DCM, né? Então, eu acho que vocês vão ter vocês terão esse suporte da parte da Pró-Reitoria de Graduação. E ainda, né, a gente vai somar isso, apesar do Flávio, né, não estar aqui, eu não poder falar pela Proesc, né, a Proesc, junto com a Prograde, já está pensando, né, na formação dos docentes com relação, né, ao curso sobre extensão, propriamente, e curso sobre acreditação da extensão, né. Então, eu acho que as coisas vão caminhar. O que me preocupa hoje, né, mas aí que sai, né, da esfera dos cursos, é o sistema, né, para que a atividade de extensão, de fato, seja registrada. Porque, assim, não basta acreditar em termos de a informação de extensão está no PPC, os programas de projetos estão funcionando aí a todo vapor. Isso precisa entrar no histórico do aluno. E aí eu preciso de linhas lá no eCampus que tragam essa informação, porque senão o aluno não vai formar. Então, assim, paralelo a tudo isso, tem ainda uma conversa com a DTI, né? Desde que eu cheguei, né, lá na DEM, eu tenho insistido com a DTI com relação ao sistema para que, de fato, permita, né, a operacionalização da resolução 2 de janeiro de 2021, né? Se o curso decide acreditar dentro de uma unidade curricular, como é que a gente faz em termos de sistema, né? É necessário que a unidade curricular tenha um campo, por exemplo, de teoria, prática, se a disciplina for prática, e um campo de extensão. Esse campo de extensão precisa somar com o campo de extensão da atividade complementar. Enfim, tem uma série de problemas já tecnológicos associados a isso, né? Então, assim, eu acho que com a ajuda, né, dos cursos, né, do Instituto como um todo, cada um levantando, né, os possíveis problemas com relação à própria operacionalização da acreditação, conversando com a DAP, né, e aí a diretoria de ensino vai e conversa com o DTI, acho que as coisas vão se consolidando, né, mas o importante é a conversa, principalmente aí no ICT, BCT e engenharias. É isso. Obrigada, Edivaldo. Rogério, está com a mão levantada, Rogério? Pode falar. Você está com o microfone fechado, Rogério. Você está falando? Oi, gente, eu de novo. Vou ser breve agora. Eu estava fazendo aqui as anotações que foram... Está me ouvindo, Mônica? Mônica? Sim. Mônica? Estou te escutando. Opa, boa. Está me escutando? Boa noite, vou ser breve agora, né? A gente já está chegando no horário um pouco avançado. Fiz minhas anotações aqui de tudo que foi levantado, né? A questão do Edivaldo, mas a disciplina pode ter carga horária de extensão. O Arlindo falou do levantamento, né? Eu toquei nesse assunto anteriormente. Cada curso tem sua história, então os cursos têm que fazer o levantamento, tem que saber dentro dele quais são as disciplinas que têm carga horária de extensão e como resolver essa questão do curso ter carga horária de extensão. Simples. Se o professor da disciplina tem 60 horas e 20 é de extensão, não é? Ele vai dar ciência, esse professor dessa disciplina vai dar ciência ao tutor da disciplina integralizadora, passando o relatório de quem são esses discentes, para que ele emita a certificação a esse discente, para que ele vá à coordenação com esse certificado e que a coordenação todo semestre dá baixa naquela carga horária, como se faz para a outra atividade aí, que a gente contabiliza isso aí, tá? Beleza? A proposta da professora Tarsila, ela é muito interessante, não é? De criar uma disciplina aceleradora, que poderia já até contar em hora de extensão.
Mas, professora Tarsila, ela poderia estar dentro da disciplina integralizadora, ou a gente poderia fazer uma disciplina eletiva, onde a gente tentaria fazer com que o aluno migrasse inicialmente para essa disciplina, para depois ela fazer a integralizadora. Claro que se ela for uma disciplina eletiva, o aluno não teria essa obrigatoriedade. Então, mas é um assunto a se pensar, vamos supor. Ela pode estar dentro da outra? Pode. Ela pode estar fora? Pode. Seria criada uma outra disciplina, não é? E que contabilizaria, já iniciaria a contabilização de uma carga horária extensiva. Eu não vejo problemas em modelar o sistema. E eu não, pelo menos é esse esboço que eu coloquei, né? Não é, eu não estou aqui defendendo. Claro que na prática a gente pode verificar coisas que não caibam ou não dê dentro, né, da proposta. Mas está aí uma proposta inicial para que a gente saia dessa inércia, porque é o seguinte, eu entendo que para se criar o modelo não se precisa, claro que se precisa, mas o modelo ele não tem que estar atrelado ao que vai se decidir do outro lado, não. Do outro lado, a gente espera, mas como vai ser isso? Eles vão dar dinheiro? Não vão dar dinheiro? Não, mas a gente tem que resolver nossa questão aqui, que é no ICT, como é que a gente vai acreditar isso? Então, mais uma vez eu coloco, que eu não vejo problema nessa situação, e que a gente forme uma comissão, conversar com o Paulo César, para a gente adiantar esse processo. Né? Algumas questões aí, como o Arlindo colocou, é necessário cada coordenador saber se a disciplina entra carga horária de extensão, né? Se vai tirar um pouco da atividade complementar, se vai tirar um pouco da de estágio. Então, tudo isso que a gente pode fazer de imediato para a gente estar formatando esse modelo. Ou esse é um que aparecer, ou, né? Que a gente vai colocando isso aí e vai moldando a situação. Uhum. Rogério Joia. Olha só, o Edivaldo colocou uma observação aqui no chat, né? Ele fala que o prazo está expirando e alguns cursos não conseguiram se adequar às novas exigências, que são das DCNs. Então, já quero dar um spoiler aqui, que a comissão de informação, né, e o Walter tá aí, não me deixa mentir, e os outros membros, que esse semestre foi pedido, né, pela direção para a gente, que a gente focasse a formação nas novas DCNs. Então, da mesma forma que a gente fez essa roda de conversa agora para acreditação de extensão, a gente vai ter essa roda de conversa também das novas DCNs, e eu já queria fazer esse convite e implorar, assim, a presença de todo mundo, porque essa discussão é muito importante, realmente, e a gente está muito atrasado. Mas por que a gente passou a extensão na frente? Primeiro, porque as DCNs vão ser uma série de encontros, né? Não dá para a gente conversar em um encontro só. A gente vai trazer outras pessoas de fora, pessoal do ABC, que já está mais adiantado, esse tipo de coisa. E acreditação, as meninas vão ter, né? A Solange e a Flaviana vão ter essa reunião na semana que vem. Então, a gente quis aproveitar essa data agora para já começar essa discussão para elas terem argumento para a reunião lá do Conselho. Mas, com certeza, Edivaldo, pode ficar tranquilo que essa discussão das DCNs vai esquentar bastante agora nas próximas semanas e nos próximos eventos aqui que a Comissão de Formação propuser. Ok? Não, está tudo esquentando muito, né? Fora o GT lá do Congrade, que está discutindo lá a tal entrada direta para as engenharias, não é isso? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora. Oi, gente, então, se ninguém mais quiser se pronunciar, o Walter também colocou aqui no chat para a gente, quem quiser receber o certificado, né, para preencher o formulário, que está aí no chat. A Solange levantou a mão, eu vou passar a palavra para ela, vou passar a palavra para a Flaviana, e se ninguém mais tiver nada para dizer,
a própria Flaviana já pode encerrar a reunião. Ok? Eu agradeço demais a presença de todos aqui hoje. Foi muito importante para a gente. Com certeza. Obrigada, professora Mônica. Deixa eu... Bem, então, eu vou comentar, inclusive, a respeito das últimas falas, né, dos professores, conversou com o professor Rogério, professora Edivaldo, professora Tarsila. Eu acho que foram pontos muito importantes, cada um com um olhar, inclusive o professor Arlindo. Então, eu acho assim, vai enriquecer muito, né, a próxima reunião do COEC, certamente, com estes questionamentos, eu até imaginava, né, Mônica, falei para você, nossa, o Flávio não vai estar presente, eu tenho certeza que vão surgir mais dúvidas e perguntas, mas eu acho que está sendo uma mesa redonda bem proveitosa, porque às vezes, como eu disse, né, são com as perguntas, com as dúvidas que alavanca os trabalhos adiante. Então, em relação ao que o professor Rogério comentou, eu também havia pensado exatamente isso, professor Rogério. Eu também pensei num programa, né, que pudesse envolver muitos docentes, muitas disciplinas, enfim. Eu acredito também que isso é um caminho muito válido, que é possível pensar em alguma coisa para trazer bons frutos. E eu também, o professor Rogério também comentou, precisamos trabalhar, precisamos fazer alguma coisa. Eu acho que tem que realmente isso acontecer rapidamente. Eu também já tinha até comentado com o professor Paulo César de uma comissão voltada para desenvolvimento desses trabalhos voltados para a extensão. Eu acho que é fundamental essa comissão. Então, tudo que vocês comentaram está sendo muito válido e vai seguir adiante nas reuniões do COEC, certamente. Professora Tarsila, que tem uma experiência riquíssima na extensão, eu tenho certeza que vai trazer muitas ideias boas e vai ser uma grande parceira aí para a implementação aí da extensão, né, da acreditação da extensão. E, lógico, tantos outros aí. Eu acho que a gente tem que envolver a comunidade, né, mesmo. Eu acho que nós temos que nos unir, né, nesse momento para trabalhar. Eu sei que todo mundo quer trabalhar, está trabalhando, e aí temos que nos unir, né? Mas eu acho que foi uma discussão muito rica, viu, professora Mônica? Eu passo a palavra à professora Flaviana, e eu estou muito satisfeita com nossa mesa redonda. Pessoal, gostaria muito de agradecer a presença de todos, todas as contribuições. Nós levaremos, né, essas contribuições, bem como também as demandas para a reunião. Se surgirem sugestões ou questões durante a semana até dia 25, envie para a gente, tá? Assim que a gente participar da reunião, a gente vai dar o retorno para vocês. Agradeço muito a presença de vocês e desejo uma boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença. Boa noite, gente, a todos. Boa noite.